Olá pessoal, eu sou o Leonardo Tinoco e sejam bem-vindos ao canal do Tinoco, o canal de review de livros e assuntos relacionados. Hoje eu trago aqui o livro que eu baixei em PDF e imprimi, encadernei, que é o seguinte: A Grande Guerra dos Continentes. Eu não posso falar essa palavra que eu estou tampando a metade aqui, guerra, né? A Grande Guerra dos Continentes, do Alexander Dugin. A capa nós temos aqui a Casa Branca. Temos 4 personagens, 2 em preto e branco e 2 não estão em preto e branco porque ainda estão vivos, outros não. Esse é o Harry Truman, que era presidente americano na época da Guerra Fria, e o Joseph Stalin, que era presidente da extinta União Soviética. E os presidentes americano Barack Obama e russo Vladimir Putin. Barack Obama está aqui porque esse livro foi escrito em 2005 e o Putin está até hoje, né? E ele é o principal personagem desse tema que está perdurando durante 2 meses, que estou gravando esse vídeo aqui no final de abril, e esse problema está desde fevereiro desse ano, tem mais quase 3 meses, 2 meses alguma coisa, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, por causa desse tema, que apesar de as pessoas não estão falando muito, mas está perdurando ainda o problema. Bom, esse livro é um pouco complexo, então eu não vou conseguir gravar ele em apenas um vídeo. Tentei e fiz, mas deu mais de 1 hora, então não é interessante. Eu estou refazendo agora e vou fazer em parte. Tem alguns tópicos muito interessantes desse livro que explica, que no meu ver, explica bem o que está acontecendo, né? O porquê de acontecer e aonde isso deve chegar, que é a invasão russa na Ucrânia. Muitos falam que isso vai acabar tarde, outros vão acabar cedo, dizem que vai acabar cedo, outros dizem que não vai acabar. Então eu tenho uma visão um pouco diferente, já que eu estou abordando um livro que eu não vi ninguém falar a respeito até agora. Já falaram do Dugin, mas não aprofundaram-se no assunto, então eu vou tentar me aprofundar com uma literatura escrita pelo próprio Dugin. Esse livro eu vou dividir em partes, como já falei, em alguns tópicos, e o primeiro que eu vou abordar aqui é a conspirologia. Alguém já ouviu falar em teoria da conspiração? Então, é a conspirologia segundo o Alexander Dugin. E por que isso é importante? Vocês vão ver com o decorrer do vídeo e dos vídeos que esse conhecimento é trivial para tentar entender um momento no qual nós passamos com esse conflito, infelizmente, que está acontecendo na Ucrânia, no qual a Rússia invadiu a Ucrânia. Começamos com uma frase aqui do Dugin, muito interessante e pertinente. Ele diz o seguinte aqui, no começo do livro: ser radical tem princípios, ser absoluto, ser aquilo que os burgueses chamam um extremista, entrega-te sem contar nem calcular, não aceites aquilo a quem chamam a realidade da vida, e age de maneira a que jamais sejas aceite por essa vida. Nunca abandones o princípio do combate. Nunca abandones o princípio do combate. Então, baseado nisso, vamos começar aqui o princípio da conspirologia, que está aqui subtítulo A Gaia, Ciência do Pós-Modernismo. Vamos começar. A conspirologia, ou a teoria da conspiração, como já adiantei, apresenta-se como um fenômeno muito bizarro que tomou especial amplitude hoje em dia, na época pós-moderna, com a sua atração pelas construções extravagantes e desproporcionadas pelo absurdo, pela sobreposição de diferentes contextos, pelo espírito irônico e ridículo do iluminismo, de relação racional e positivista no que acontece à história, à política, à cultura e à arte. A fé na conjura, nas forças ocultas e nos segredos poderosos da organização secreta, na mão invisível e nos bastidores mundiais, irreversivelmente governando a marcha da história e submetendo os povos e os estados à vontade maligna dos senhores misteriosos, sempre existiu na humanidade. Aqui está um conceito bem
explicado, né, o que seria a conspirologia, que é uma forma de abordar as coisas com teorias extravagantes, teorias absurdas, no qual a gente tenta, de uma forma, entender. Só que é complicado. E continua aqui. É certo que, diferentemente dos artistas pós-modernistas, os conspirólogos, viu? A conspirologia gera conspirólogos. Depois você vai entender por que esse tema é muito importante. Frequentemente, com sinceridade, acreditam nas suas preocupações e ideias fixas. Neles, não há vestígios de ironia ou de cinismo. Pelo contrário, fervilham nos labirintos do seu delírio extravagante com inteira seriedade e lúgubre teimosia. O conspirólogo, aqui o Dugin tenta colocar que ele é tipo um mitomaníaco. Ele cria uma teoria, ele que não é verdadeira, né? Muitas das vezes, ou ele acredita no que ele criou e ele leva isso adiante como se fosse uma verdade. É tipo aquele cara que tá sempre com mania de perseguição, que todo mundo é contra ele e ele tem a razão. E só ele tem a razão, ninguém mais tem razão, só ele. No que ele criou, ele próprio criou. Continuando aqui. Se nos anos 60 e 80 do século passado a conspirologia era o feudo dos excêntricos marginais e da pardecentos tabloides dos anos 90, o que são tabloides? Tabloides é aquelas revistas que tinham nas bancas de jornais, os jornais, que sempre tinha aquelas histórias fantásticas de aparição de disco voador, aparição de animal nunca visto antes, animal feroz. Quem não lembra do chupacabra aqui no Brasil, né? Ele apareceu no tabloide e teve repercussão nacional aqui no Brasil, até mundial, tá? Uma coisa que ninguém soube explicar, ninguém provou nada, mas que tá até hoje as pessoas ainda insistem em dizer que aquele ali pode ter acontecido, mas não dão certeza. Os tabloides dos anos 90 tornou-se num fenômeno da cultura de massas. Como eu expliquei, cultura de massas. A expansão começou a partir da série Arquivo X. Quem tem um pouco mais de 30 anos, né? Conheceu essa série que passava na Rede Globo chamada Arquivo X. Arquivo X, em que os agentes dos serviços secretos Mulder e Scully, que era um casal, que eram os protagonistas da série, né? Investigavam todos os tipos de possíveis conjuras e intrusões, ilustradas da infinita gama das fantasias conspiratórias. A verdade não está aqui, anuncia o lema do Arquivo X. A verdade não está aqui, a verdade está escondida. Este é o primeiro gesto da atitude conspirológica perante o mundo. Significa: enganam-nos, quer dizer, estamos sendo enganados por alguém, né? E por consequência é preciso encontrar a verdade onde quer que ela esteja. É evidente que a verdade que é preciso encontrar deve ser qualquer coisa de incrível. De outro modo, não teria interesse e não haveria razão para descobrir, racionam os conspirólogos. Por isso é preciso começar pelas hipóteses mais fortes. Por exemplo, o mundo é comandado por uma ordem nazi com a sua central na Antártica. Quem não ouviu falar nisso, né? Os seus agentes estão em todos os governos e organizações internacionais, aquela mania de perseguição, estamos sendo vigiados o tempo todo. É isto, na verdade, o que é preciso descobrir. E investigar é moralmente perigoso, então é muito perigoso, então não investiga, deixa como está. Assim, cada conspirólogo se torna ele próprio um agente Mulder e seu colega Scully. E como a rotina é aborrecida e mesquinha, a vida pequeno-burguesa de repente preenche-se com um novo sentido. Um brilhante resumo do conspirólogo é apresentado no filme Teoria da Conspiração. Esse filme é muito bom. Se vocês não viram ainda, é dos anos 80, né, com o Mel Gibson e a Julia Roberts, é interessantíssimo. Estreado em 1997. Realizado por Richard Donner. Nos papéis principais, Mel Gibson e Julia Roberts, como eu já falei. Aqui o herói principal, taxista. Ele é um taxista, gente, viu? A princípio, apresenta-se como esquizofrênico completo, com a mania de perseguição, advogando
enfadonhas ideias delirantes. Depois, contudo, esclarece-se que todas as suas extravagantes hipóteses refletem a verdadeira realidade, que só ele tem razão e todas as pessoas normais que o rodeiam estão profundamente erradas. A verdade não está aqui, insiste o herói principal, e não só encontra essa verdade, como também convence os outros. Ele começa muito falastrão no seu táxi. Primeira cena do filme, ele vai contando histórias, contando teorias de perseguição, de agentes do governo, que todo mundo está vigiando todo mundo. E ele fala muito com as pessoas, com os passageiros que ele tem. Imagine um Uber fosse assim, pessoa. E ele é tido como um maluco, né? Como um esquizofrênico. Mas no final das contas, no filme, ele tem toda a razão. E o apartamento dele é muito interessante. Ele tem várias passagens secretas, tem armadilhas. Quando vão lá atrás dele, ele consegue se livrar, consegue fugir, consegue aniquilar alguns inimigos, né? Esse filme que está aqui, a teoria da conspiração, é um exemplo do como é que é um conspirólogo, como é que ele age. Na lógica conspirológica, há uma regra de ferro. A inexistência de prova é a melhor prova, pois a verdade não está aqui. Quer dizer, quando você prova, não provando nada. Você diz, mas ninguém desdiz, então investigar é perigoso e fica a sua palavra contra a dos outros, né? Você tem razão porque você tem indício, você cria indícios. Este livro é a primeira tentativa de analisar a conspirologia como fenômeno sociológico e cultural, como síndrome conceitual da pós-modernidade. E o que isso tem a ver com o assunto que estamos vivendo hoje, que é o conflito, que é a invasão da Rússia na Ucrânia? O nosso Vladimir Putin, eu falo nosso porque ironia, ele diz que atacou porque a Ucrânia iria entrar para a OTAN. E isso é uma ameaça para ele. Olha só a justificativa dele. Ele nem foi atacado e fala com um possível ataque e por isso ele ataca. Quer dizer, a mania de perseguição está nele. E a conspirologia é um tema muito forte nesse livro do Dugin, porque o Dugin é um conspirólogo. Ele mesmo se rotula assim. E o próprio Vladimir Putin é um bom conspirólogo. O Vladimir Putin, que está no governo há muito tempo, ele era da KGB, ele tem história que ele bateu na porta da KGB com 15 anos, mandaram ele voltar quando tivesse um diploma de advocacia. Ele se formou em Direito e entrou na KGB aos 23 anos. Só saiu para ser primeiro-ministro da Rússia e está no poder até hoje. Então esse tema é muito pertinente. Nós vamos ter outros temas aqui, outros vídeos, como vou citar alguns: a base da geopolítica, o tema sangue e solo, quais são esses conceitos de sangue e conceito de solo, que é muito importante para entender esse momento, e os planos que aqui no livro tem planos de conquista de poder, conquista de território, como está acontecendo na Ucrânia. Tem aqui quem é espião de quem, lógico, no assunto conspirologia, você acha que está sempre sendo vigiado. A GRU e a KGB, outro tópico muito interessante. Eu não sabia da existência da GRU. A KGB acho que todo mundo conhece, muitos filmes, muita coisa, muito material falando sobre a KGB. Eurásicos brancos e eurásicos vermelhos. O projeto Eurásico, esse é o principal tema aqui desse livro, é um projeto de poder em proporções mundiais, que é a Eurásia. Eurásia nada mais é que a Europa junto com a Ásia, sob o comando de uma só pessoa, que seria aqui o Vladimir Putin. Contornos do lobby atlântico. Aí você vai entender aqui, com a explicação desse livro, o que é atlantismo, o que é eurasismo. São duas forças distintas que uma combate a outra. A CIA e a KGB, a relação, que segundo Dugin, uma relação estreita. E está aqui, após 1945, depois da vitória, entre aspas, porque o Dugin acredita que quando a União Soviética, junto com os aliados, derrotaram a Alemanha, isso foi uma derrota, não foi uma vitória. A gente vai ver isso aqui também nesse livro, em outro vídeo ou outros vídeos. E a metafísica da
oculta, que tem muito ocultismo aqui, muita sociedade secreta, entra maçonaria, tudo é relatado aqui nesse livro do Guim. A Hora da Eurásia, que ele cita como sendo o momento da Eurásia, o momento do projeto da Eurásia, que vai ser posto em vigor, e depois uma entrevista do Alexandre Duguin, a última parte. Eu não sei quantos vezes eu vou fazer, acredito que sejam uns 3 ou 4, pode ser mais, não sei, mas esse é o primeiro, eu vou chamá-lo de primeira parte. Então o vídeo termina aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, se não gostaram, problema nenhum em dar um dislike. Eu quero saber, eu quero ter o termômetro aqui de como esse vídeo está sendo aceito. Se você acha que alguém tem interesse nesse tipo de material, compartilhe com um amigo seu, ou em grupos de Telegram, ou WhatsApp. Se você ainda não é membro do canal, pode clicar aqui, seja inscrito no canal mesmo, inscrito no canal, clique no sininho para ser notificado dos outros vídeos que virão a seguir desse tema específico. Depois vou fazer de outros livros, mas no momento esse é um assunto pertinente, um assunto que, apesar de não estar tão assim na mídia, ainda é importante porque está mexendo na vida de muitas pessoas. O preço da gasolina é um deles, né? Então é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.